Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Uma alegria enorme. Me sinto privilegiado de estar aqui. A nossa igreja por ter abraçado minha família de uma forma tão linda. Em 2021 nós chegamos ao Rio de Janeiro, era véspera da Conferência Atitude, e de lá para cá nossa vida nunca mais foi a mesma. E eu posso dizer para vocês que foi tudo muito bom até aqui, mas eu sinto de fato que os melhores dias só começaram. E nós vamos viver isso junto, em nome de Jesus. Agradeço a minha mãe, que eu sei que ela orou para que isso aconteça, e agradeço a todos que participam da minha vida, me moldando e me direcionando para o caminho de Deus. Amigos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 31. Na Bíblia está escrito: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Que o Espírito Santo continue no controle dessa conferência. Que o Espírito Santo me permita dar continuidade ao que ele começou aqui. E que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. O Saul errou demais. E o pastor Abe Huber nos lembrou disso também ontem. Errou muito, mas teve acerto na vida. Fez coisas boas também. Nesse momento crucial aqui, ele, ainda que de uma forma não planejada, também faz uma boa ação. Fato é que eu quero abrir um parênteses, porque na vida do líder, às vezes, um erro nos caracteriza para sempre. Às vezes você viveu acertando e um erro vira o seu rótulo. Às vezes você viveu fazendo coisas boas e um deslize virou sua identidade. A primeira Copa do Mundo que eu assisti foi em 94. Eu tinha 6, 7 anos. Eu me lembrava do Roberto Baggio errando aquele pênalti. E eu pensava que o Roberto Baggio era ruim de bola. Até que tempos depois eu descobri que ele ficou marcado por aquele pênalti, mas ele era um dos melhores jogadores de futebol do mundo. É assim na nossa vida de liderança. Às vezes nós somos a melhor pessoa do mundo, mas cometemos um erro e ficamos marcados por aquilo. Fato é que sempre tem um pênalti para a gente bater outra vez.
E aí dá para deslocar o goleiro, se tiver confiança. E é isso que Deus faz com a gente. Nos dá mais uma chance para que o pior não se transforme no nosso nome, não se transforme no nosso sobrenome, não se transforme na nossa identidade. Talvez você chegou aqui e você está passando por um momento difícil na sua liderança. Eu quero te dizer, como seu amigo, você não é isso, isso não é um ponto final. Existe uma possibilidade além dessa, e você não precisa ficar marcado pela sua pior versão. O seu pior dia não caracteriza os próximos dias que o Senhor tem para você viver. O Saul errou, mas nesse momento também, a maioria de nós ia cometer um erro. Afinal de contas, ele estava na linha de frente. E o Saul era conhecido como um guerreiro, alto, habilidoso com a espada. Saul sabia lutar, lutar não era um problema para ele. Obviamente, no contexto de guerra, colocava-se um guerreiro habilidoso para lutar contra um guerreiro habilidoso. Quem vencesse, venceu a guerra. Isso ia diminuir a quantidade de sangue derramado. Mas o Saul não conseguia ser o que ele tinha sido. Ele estava em um ambiente muito complicado. E na nossa vida de liderança, na nossa vida de líderes de célula, de supervisores, de pastores, nós precisamos tomar muito cuidado com os ambientes que nós estamos envolvidos. O Saul ficou 40 dias ouvindo que ele não podia, ele ficou 40 dias ouvindo que ele não era capaz, ele ficou 40 dias ouvindo que ele era fraco, 40 dias ouvindo algo que é uma inverdade a seu respeito, até que aquilo se transforme em uma verdade. Às vezes nós nem percebemos, mas tem muita palavra tirando a nossa energia. Tem muita declaração na nossa direção que nós acabamos abraçando como verdade absoluta. Tem muita coisa que acaba se transformando na nossa roupa, que acaba se transformando naquilo que nós somos, e nós nem percebemos que já tem 40 dias, que já tem 4 anos, que já tem 1 ano, que nós estamos envolvidos naquele lugar, naquele ambiente, com aquelas vozes, naquele cenário, naquele contexto, até que chega o momento onde quem lutava deixa de lutar, quem sorria deixa de sorrir, quem amava deixa de amar, quem liderava deixa de liderar, quem se capacitou pensa que é incapacitado. Então nós precisamos tomar cuidado com as vozes que nos rodeiam. Precisamos tomar cuidado com os cenários onde estamos inseridos. Isso é muito verdade. Um dia desse eu estava fazendo um treino na orla da praia, eu estava já com o meu fôlego lá embaixo. Passou um rapaz, ele falou comigo, vamos correr para tantos quilômetros, os próximos 4. Eu olhei para o cara, eu falei, esse cara está muito bem. Eu falei, eu consigo ir contigo e voltar, mas que isso eu não consigo não. Ele falou, vamos, porque eu já estou sem gás, eu vi você e acho que você pode me ajudar. Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, e aí, cara, está correndo demais, o que você vai fazer? Ele falou, não, eu faço o Ironman mês que vem. E eu encarei correr com ele. Mas na hora que acabou, meu irmão, eu me senti tão forte. Falei, o cara achou que eu aguento correr com ele, eu corro com qualquer um agora. O ambiente muda a nossa ideia sobre nós mesmos. Nós precisamos ter isso certo no nosso coração. Porque às vezes você está rodeado de gente que não enxerga que você pode ajudá-lo. Que não enxerga que pode extrair de você combustível para continuar correndo. 40 dias ouvindo que não vai dar certo, 40 dias ouvindo que não é capaz, 1 ano ouvindo que não vai dar certo, talvez há muito tempo falando que chegou a hora de você desistir, chegou a hora de se aposentar, chegou a hora de passar o ministério para frente, mas deixa eu te dizer, essa voz pode não estar alinhada com a voz do nosso Deus. Até que chega alguém que não estava contaminado com aquela voz, até que chega alguém que não estava envolvido pelo medo, até que chega alguém que não tinha sido drenado por essa voz pessimista, e simplesmente ele pergunta, o que está acontecendo? Esse cara simplesmente desce, desafia todo mundo e fica por isso mesmo? É isso? É todo dia isso? Esse cara está descendo, está desafiando todo mundo e ninguém faz nada? É isso? Espera aí. Eu não tenho medo dele. Não entrou no meu coração a provocação dele. O meu coração ainda não foi contaminado. Como líderes, nós não podemos sofrer como todo mundo sofre.
Eu não estou te dizendo que você é super-homem, mas nós temos que blindar o nosso coração de algumas coisas. Nós temos que chegar num ambiente e oxigenar aquele ambiente, não contaminar aquele ambiente. É terrível quando chega alguém e o ambiente fica pior com aquela pessoa. A pessoa chega e fala assim, poxa cara, só tem uma chance que eu vou embora. Chegou, eu estou indo. É oi e tchau. Mas tem aquela pessoa que chega, ela simplesmente muda as coisas, ainda que ela permaneça calada. Geralmente essas pessoas conseguem fazer por nós coisas que nós já não conseguimos fazer. Geralmente essas pessoas mudam cenários, geralmente essas pessoas vêm com novas ideias, geralmente essas pessoas vêm com novas possibilidades, geralmente essas pessoas mostram novas alternativas e geralmente essas pessoas são vistas como um perigo. Geralmente quem chega empolgado para fazer coisas novas é visto como uma ameaça. Porque o medo já estabilizou e equilibrou todo mundo, está todo mundo nivelado pelo medo. Quando chega um audacioso, ele é um sonhador, ele é um lunático, ele é um empolgado e as pessoas falam, vai passar a empolgação. Mas ele simplesmente não foi envolvido pelo medo. Isso é um dos pontos que nos faz acreditar tanto em novos líderes, que nos faz acreditar em gente que não foi contaminada pela ideia de que liderar é complicado demais, de que liderar vai acabar com a vida. Gente que não foi, talvez ainda envolvida por uma ideia teológica complicada. Gente que chega como uma folha em branco e tudo que a pessoa quer é servir ao Senhor. Essas pessoas não podem ser vistas como ameaça no nosso meio. Essas pessoas não podem ser vistas como concorrente no nosso meio. Essas pessoas não podem ser vistas como emocionadas no nosso meio. Não podem receber da gente palavra de que daqui a pouco passa. Porque eles podem ser aqueles que Deus enviou para nos oxigenar quando nós já não temos mais força. E o Saul está passando por isso, ele nem sabia que precisava. Ele conhecia o Davi como tocador de harpa, não conhecia a história do Davi. O título dessa mensagem é a história, a espada e o chamado. E o primeiro ponto que eu quero te dizer é que às vezes as pessoas não acreditam em você porque elas não sabem da sua história. Eu não sei qual é a sua história, mas ela é digna de ser contada. Ah, minha história é muito ruim. Nós vamos no cinema, pagamos caro para assistir história ruim. Às vezes ganha até Oscar. Mas o fato é que toda história merece ser contada. E você tem uma história que te trouxe até aqui. Você tem uma história que te credencia a ser reconhecido de uma forma que você ainda não é. Eu não estou dizendo que vai te colocar em um pedestal, mas vai te colocar à frente de mais oportunidades do que o que você já tem. Às vezes a pessoa está do seu lado, você não sabe a história dela. Às vezes a pessoa está na sua célula, você não sabe a formação dela. Talvez a pessoa está na sua célula, ela conhece sistemas de liderança, ela conhece sistemas de, enfim, arquitetura de liderança, ela pode te ajudar muito, mas ela não tem uma plataforma para contar a história, porque ali quem conta a história é silenciado. Eu não acredito que uma igreja que silencia histórias é uma igreja que cresce. Eu não acredito que uma igreja que mata memórias é uma igreja que cresce. Eu acredito que uma igreja que potencializa as piores histórias a serem as melhores histórias é a igreja que cresce. E essa é a nossa igreja. Toda história por aqui pode ser mudada. E toda história por aqui pode terminar melhor do que começou. E esse é o papel do líder. Ouvir histórias. Validar histórias que são invalidadas às vezes dentro da própria casa. O Davi chega e fala assim, olha, vocês não precisam ficar com medo não. Por que vocês estão com medo? Ele fala assim, eu vou lutar contra o gigante. O Saul escuta aquilo e manda chamar o Davi. O Davi chega e começa a conversar com ele, fala assim, olha, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa do filisteu. Teu servo vai lutar com ele. O Saul olhou e falou assim, você não tem condições de lutar. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. No primeiro momento, parece que não é possível. Porque às vezes as pessoas olham e vê simplesmente um grande e um pequeno, mas não sabe a história que cada um carrega. Às vezes alguém olha e fala assim, você está abrindo igreja ali, e aquela igrejona que tem lá?
Você vai abrir mais uma célula nesse condomínio? Para quê? Já está cheio de célula. Mas não sabe da sua história. Não sabe o tanto de amigo que você tem, não sabe o tanto de contato que você tem, não sabe as orações que você faz. Não sabe da sua intimidade com o céu. Então, no primeiro momento, as pessoas podem nos invalidar, simplesmente olhando para a gente. Esse péssimo hábito de analisar pela estética. Santidade não é estética. Caso contrário, todos teriam que colocar a mesma roupa para entrar dentro dessa igreja. Santidade não tem a ver com estética. Santidade tem a ver com intimidade com o céu. Mas a nossa ideia estética, a nossa ideia estrutural de santo, de divino, nos faz acreditar que o grande é sempre superior a quem está começando. Mas no reino dos céus não é desse jeito. Existem histórias que foram escritas pelo dedo de Deus. E essas histórias nos colocam para viver as histórias de Deus. Não tem como negar, quando Davi conta para o Saul, fala: Saul, deixa eu te contar a minha história. Eu não sou só um tocador de harpa, não, é uma das coisas que eu faço. Eu vou além disso, eu cuido das ovelhas do meu pai. Quando o leão tenta pegar, eu mato. Quando o urso tenta pegar, eu mato. Eu fiz isso muitas vezes. Esse cara aí vai ser mais um que vai cair. Esse cara aí vai cair igual caiu o urso, igual caiu o leão. Eu não estou caindo aqui de paraquedas. Deus me moldou, me forjou para que eu chegasse aqui e não tivesse medo. Medo esse que já te dominou 40 dias ouvindo que você não pode derrotar. Mas eu estou chegando aqui e eu ainda acredito que eu derroto o urso, que eu derroto o leão e derroto o gigante Golias. Não dá para parar de acreditar quando nós estamos vivendo milagres todos os dias. Quando o milagre se distancia da gente, nós começamos a viver numa outra rotação. Então, 40 dias ouvindo a mesma coisa, 40 dias sem se mover, o Saul já não conseguia mais dar o resultado que se esperava dele. E por mais que ele parecesse ser a pessoa certa para lutar contra o Golias, nem sempre a pessoa certa é certa para aquele tempo. E aqui, o Saul tem uma atitude inesperada, desesperada, mas bonita. Depois de ouvir a história do Davi, ele simplesmente diz: vá, e que o Senhor esteja com você. Às vezes falta isso da nossa parte, para os novos líderes, para os novos pastores, para os novos plantadores de igrejas. Eu tenho 36 anos, eu estou na igreja desde 97. Eu já fui tão desencorajado, também já desencorajei um ou outro, para ser bem sincero com vocês. Mas às vezes tudo que nós precisamos é de alguém que chega assim e diz: olha, tá bom, Deus está nisso, vá, e que o Senhor esteja com você. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Um líder precisa ser um impulsionador. Você não impulsiona só com dinheiro, você não impulsiona com estrutura, você impulsiona com palavras de fé, palavras proféticas, palavras que agradam, não às vezes a pessoa que está ouvindo, mas que agradam o coração de Deus e automaticamente enchem aquele coração de esperança. Quantas vezes um líder precisa ouvir que Deus está naquilo para ele seguir em frente? Quantas vezes um irmão que não tem a melhor oração, um irmão que não tem um curso de teologia, um irmão que não tem um PR na frente, ele para você no corredor da igreja, ele te abraça e fala: eu estou orando por você, aquilo te enche de fé. Quantas vezes uma irmãzinha anônima na igreja conversa com a gente, faz uma oração, flecha, e aquilo muda a nossa realidade. A verdade é que saber que o Senhor está conosco muda tudo, muda a nossa forma de liderar e muda a nossa forma de enxergar a liderança dos outros. O Saul agora está saindo da linha de frente e está permitindo que outro entre na linha de frente. Isso é uma das coisas mais difíceis que pode acontecer, principalmente com quem está acostumado com a linha de frente.
Saul permitiu que um jovem, sem aparente experiência, assumisse uma responsabilidade grande. Nós temos dificuldade em confiar coisas grandes a pessoas pequenas. Mas mesmo pessoas pequenas carregam grandes histórias e estão nas mãos de um grande Deus. O Saul ouviu a história de um jovem confiante. E quando eu escuto histórias, eu não posso menosprezar a disposição de quem está contando. O Saul sai de cena e permite o Davi enfrentar o gigante Golias. É como se ele dissesse: Davi, eu não consigo, mas você carrega algo que eu já não tenho. Você pode fazer algo que eu já não consigo fazer. O lutar para mim era normal, mas agora está difícil lutar, não consigo lutar. E Saul vestiu Davi com suas roupas. Isso é um dos erros que às vezes nós cometemos ao empoderar novas pessoas no ministério. Eu acredito que se ela usar as minhas ferramentas, ela vai ter o meu sucesso. Eu acredito que se ela ler os meus livros, ela vai ter o meu conhecimento. Eu acredito que se ela frequentar os lugares que eu frequento, ela vai ter a vivência que eu tenho. A verdade é que o sucesso, quando eu coloco pessoas para liderar, não é formar líderes que se parecem comigo, mas é descobrir líderes que sabem exatamente quem são. Eu não preciso reproduzir na juventude líderes que se vestem como eu me visto, que falam como eu me falo. Eu preciso levantar líderes que falam como Deus quer que eles falem, se vistam como Deus quer que eles se vistam e estejam onde Deus quer que eles estejam. A nossa maior missão não é reproduzir o que eu sou no outro, mas Cristo florescer na vida do outro. E quando eu permito que Cristo floresça, eu deixo as minhas armas disponíveis, mas eu não obrigo ninguém a usar. As minhas armas estão disponíveis, mas você usa se você quiser. A biblioteca está disponível, mas você lê se você quiser. Olha, eu penso dessa forma, mas você pode talvez pensar alguma outra coisa. Claro que nós não estamos falando aqui de pensar diferente, mas de ter originalidade, de ter identidade. Nós temos que respeitar isso. Líderes que têm identidade, líderes que têm uma criatividade diferente da nossa. Às vezes a pessoa tem uma ideia, a ideia é dela. A ideia é dela. Só que ela é tímida. Aí ela fala baixinho. Fala baixinho com alguém: eu pensei nisso, não sei o que, eu pensei nisso. Aí a pessoa mais esperta, ela escuta aquilo, ela já fala alto: eu estava pensando nisso aqui, ó. Aí o chefe vai e fala assim: boa ideia, você é o cara. Só que a ideia nunca foi dele. É boa, mas não é dele. A questão é que às vezes aceitar que tem gente que pensa melhor do que eu penso, lidera melhor do que eu lidero, administra melhor do que eu administro, não deve ser assustador. Deve ser motivo de paz, porque é a resposta de oração. Eu não sei fazer tudo, mas eu sei que tem gente ao meu redor que faz o que eu não sei fazer. E diante disso, tudo que eu tenho que dizer é: vá, e que o Senhor esteja com você. O líder precisa ter esse tipo de comportamento. No meu entendimento, eu deixo armas disponíveis, mas elas não são obrigatórias. E eu vejo isso da seguinte forma: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque eu não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. As armas que eu usei para vencer as minhas lutas são diferentes das armas que você vai usar para vencer as suas lutas. O Saul fez o que achou certo, pegou as armas, pegou a armadura e deu para Davi. E nós pensamos muitas vezes que é só entregar, que a pessoa vai fazer o que tem que ser feito. Mas a verdade é que eu preciso deixar elas fazerem com as armas que elas sabem usar. Aí eu preciso respeitar a história, porque é a história que vai me mostrar o que aquela pessoa sabe fazer.
Não dá para reproduzir um padrão de combate, não dá para reproduzir um padrão igual, não dá para reproduzir um negócio todo certinho. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um contexto, todo mundo tem uma bagagem. E diante disso, eu preciso respeitar. As armas que eu usei precisam estar disponíveis, mas não pode ser obrigatória. As pessoas têm história, têm método, têm jeito. O Davi disse para ele, ó, o que eu vivi não foi desse jeito, Saul. O que eu fiz não foi desse jeito. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Ele tira a espada, fala assim, não, essa espada eu não sei usar. É do rei, mas não é minha. Ele usou, mas não é para mim. É dele. É dele. Um líder não pode ter dificuldade em aceitar que o lugar de um é de um e o de outro é de outro. Eu nunca acho que ninguém está me tirando algo. Porque se eu sair de algum lugar, Deus me tirou. E se Ele me colocar em algum lugar, Ele me colocou. Eu sou zero problemas com isso. Não acho que ninguém puxa tapete, no meu caso, porque está tudo na mão de Deus. Ah, me traiu, Deus vai me ensinar nessa traição, está doendo, mas um dia eu vou aprender. Ah, me feriu, tá bom, Deus permitiu essa ferida, mas Ele também tem a cura. Ah, me decepcionou, tá bom, o feio fica para quem faz, eu acreditei. Eu acreditei, o feio fica para quem faz. E nesse caso, um líder também não pode viver murmurando. Ah, eu deixei tudo disponível e ele não usou. Você fez sua parte, você deixou tudo disponível. Mas ele foi treinado com outras armas. Ele aprendeu a lutar de outro jeito. Ele aprendeu a fluir de uma outra forma. Teve uma época que, aqui na juventude, as pessoas estavam orando tudo igualzinho. Tudo igualzinho, igualzinho, igualzinho. Você podia botar aqui na intercessão, sempre tem um orando. Era a mesma coisa de ser, sabe, assim, uma reprodução. Era tudo igual. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que padrão é esse? Aí eu fui pesquisando, perguntando aos discipuladores. Falei, o que essa galera está consumindo? O que é isso? Aí eu fui ver, todo mundo consumindo da mesma fonte, todo mundo fazendo do mesmo jeito, todo mundo acreditando que aquilo era o certo. O nosso trabalho foi chamar todo mundo e falar assim, fluam no que Deus te chamou para fluir e honra o que o outro já está carregando. Mas não tente copiar a unção do outro, porque a unção não se copia. Às vezes nós queremos pregar igual alguém prega, falar igual alguém prega. O rapaz me perguntou um dia, falou, pastor, me dá uma dica para eu pregar. Eu falei, cara, pega o microfone e conversa igual você conversa aqui embaixo. Pega o microfone e conversa numa boa, igual você conversa com todo mundo. Porque se você subir lá, começar a falar um monte de palavra difícil, começar a falar um monte de coisa que ninguém nunca vê você falando, usando umas roupas que você nunca usa, né? Ninguém vai entender. E quando você descer, a pessoa vai falar, é o mesmo cara? É a mesma pessoa? Amigo, eu estou conversando com vocês todo dia, tomando café, cumprimentando. Imagina se eu subo ali, boa noite. Não é legal, não é legal, cara. Não é legal. Nós também não precisamos exigir isso dos outros. A pessoa vai orar, a voz dela muda, já viu? Fala a palavra que o próprio Deus não entende. Deus fala, facilita aí, eu sou simples, cara. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está complicando esse trem embaixo. A questão é que às vezes a pessoa vai lutar com 5 pedras. E é o que ela sabe usar. E às vezes ela vai lutar carregando uma grande espada. É o que ela sabe usar. Não quer dizer que ela vai vencer porque ela está com a espada, nem porque ela está com a pedra. Ela vai vencer porque a batalha é do Senhor. Mas chega um momento que eu quero todo mundo usando a melhor arma. E não importa a arma. Elas são o que Deus tem para alguns momentos. Às vezes
Alguém olha para o Davi e fala: olha, mas é tão pouco. É pouco, mas é instrumento de Deus. Parece nada, mas é tudo. Não é pouco, é instrumento de Deus. A espada, a história, a espada. A espada pode ser a estrutura que você está falando que você precisa para liderar. A varanda que você fala que precisa ter para fazer a sua célula. A cortina de vento, a cortina de vidro que você fala, não, sem a cortina não dá para fazer a célula, não. Sem a cortina, cara. Você está olhando e falando assim, não, é fácil, né? É fácil. Biuan é fácil. Base é fácil. Fazer lá uma essência é fácil. Os caras têm tudo. Achar que só faz porque tem estrutura não é legal. Porque o tamanho da estrutura também diz respeito ao tamanho da responsabilidade. Quando eu chego aqui, às vezes ainda tem muita cadeira vazia no culto do Biuan, aqui fica cheio, aqui no meio fica, mas lá não. Eu às vezes acho às vezes não, eu sempre acho que eu estou pecando dessas cadeiras não estar cheias. Porque se tem cadeira, tem que ter gente. E eu venho durante a semana, oro pelas cadeiras, e no outro sábado peço para os outros orar, vai enchendo ali, vai enchendo aqui, vai enchendo. Nós estamos orando por essas cadeiras, porque um dia nós vamos chegar numa sexta, no sábado aqui, e vai estar cheio. E ninguém nunca vai poder falar que foi por acaso, tem história envolvida nisso. De oração e de muita dedicação. Eu quero finalizar. Parece que não vai dar certo. Mas Deus vai usar o que Ele colocou na sua mão. Você pode estar aqui nessa conferência, ouvindo sobre liderança, ouvindo grandes homens de Deus. Essa galera fala uns negócios que estão muito à frente do tempo. Esses homens de Deus que estão pregando aqui, eles estão numa sintonia muito especial. Você olha e fala assim, tá bom. Vou subir lá e vamos ver o que vai dar. Mas é assim, né? É o Bangu contra o Real Madrid. Quando você pensa. Mas eu preciso te dizer que Deus me ensinou a usar umas armas. E eu estou aprendendo a vencer com elas. Eu não preciso da espada que alguém colocou na minha mão e eu não sei manejar. Eu preciso honrar o que Deus colocou na minha história e me trouxe até aqui. Eu quero te dizer que você não precisa ter medo de grandes desafios. Já está na sua mão o que você precisa para liderar. Já está na sua mão o que você precisa para viver o seu chamado. O Davi olhou e falou assim, não, espada eu não sei. Mas com estilingue ninguém me segura. Com isso aqui não tem jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu ir. E ele vai para cima do gigante. Quando ele vai para cima, o Golias olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. Ele disse a Davi, por acaso eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com um pedaço de pau, invocando seus deuses? O filisteu amaldiçoou Davi, dizendo, vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória, a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, escorreu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com funda e atingiu o filisteu na testa.
de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. A questão aqui não é que o Davi não podia usar a espada, ele sabia. Só não precisava daquela espada para fazer o que tinha que ser feito. Tanto é que o gigante cai, ele pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Só falou assim, tá? Até sei usar. Mas o que Deus colocou na minha mão me credencia a viver coisas grandiosas. Em nome de Jesus, não menospreze o que Deus colocou na sua mão. Liderar é acreditar que Deus nos chamou para viver coisas grandiosas. Tem dia que não é fácil, eu acho que todo mundo que já liderou célula já passou por isso. É a coisa mais desesperadora do mundo. Parece que Deus está com raiva de você. Você faz a célula, irmão, e não vai ninguém. É a pior coisa que tem. É a pior coisa que tem. Você arruma a mesa. Você cria expectativa, vai ninguém, nem o auxiliar aparece. A peça está ali. Eu lembro uma vez que ela arrumou, deixou tudo arrumadinho, deixou tudo com bandeirinha, deixou tudo rosinha. Estava esperando 15 meninas, não foi nenhuma. No outro dia ela estava lá esperando. Irmãos, isso aqui não é fácil. Não é da noite para o dia, mas é o que Deus nos chamou para fazer. E quando Deus chama, Ele nos dá histórias, Ele nos dá instrumentos e Ele potencializa o nosso chamado. Tudo que nós precisamos é ter convicção que Ele nos chamou para viver coisas grandes. Quando chegar a nossa hora, o que realmente faz diferença é como nós nos relacionamos com Deus. O que Davi fez não foi uma loucura, foi uma direção. Não foi uma brincadeira, foi um chamado. É tempo de derrubar gigantes com as armas que Deus te deu. Não se aproprie da história do passado de ninguém. Deus te chama para viver a sua história. Em nome de Jesus.